Bem-vindos a mais um desafio do Challenge Week. Esse é o level 14 e quando você recebia o desafio aí, de cara você via que ele mostrava aí um cabeçalho do arquivo ELF. Binário aí poderia ser uns 32 bits ou 64 bits, e aí acessando o link você conseguiria baixar aqui o arquivo reverse. Eu recomendo vocês darem uma olhada aí na aula do curso do Fernando Mercedes no canal Papo Binário. Lá tem uma aula que explica sobre o executável ELF e fala tudo isso que você precisa saber sobre o cabeçalho ELF. Baseado nessa aula eu criei esse desafio e para isso vamos fazer um teste aqui agora de como resolver esse desafio. Deixa eu apagar esse que eu estava testando. Vamos renomear esse 01 aqui para reverse. Quando você dava um file aí no arquivo, ele falava que era um ELF mesmo. Se você fosse dar permissão e tentar executar esse camaradinha, ele falava que não era possível executar. E aí, dando uma olhada aqui no Xeditor, você vê que o etype dele está modificado. O etype desse arquivo, para ele ser um executável, ele teria que ser aí ou 2 ou um share object 3, que também nessa aula aqui explica porque ele é um share object. Então, vocês que queiram se aprofundar no assunto de engenharia reversa, é muito importante fazer essa aula aí. Eu não vou entrar tanto no assunto porque a ideia é resolver, e espero que vocês busquem esse conhecimento porque é muito importante. Não é só resolver o desafio aqui e não saber o porquê que cada coisa está acontecendo. Então eu preciso modificar o etype para 03 para que esse arquivo possa ser executado. Vou salvar aqui e agora ele começa a ser executado. Se eu passar aqui um valor de entrada, ele faz um cálculo. Só que ele tem um sleep em cada print desse aí que ele está dando. Cada texto desse tem um sleep e o sleep vai ficando com um tempo muito grande aí. E várias pessoas conseguiram resolver e perguntaram por que a diferença de valores. Alguns resolveram com 2.66 e teve alguns que apareceu com 3 ponto alguma coisa. No desafio, esse desafio eu usei na etapa de São Paulo e eu resolvi colocar aqui para que vocês pudessem acompanhar como é que funciona esse tipo de desafio de engenharia reversa. Aqui ele demoraria muito porque o sleep está muito grande, então eu vou parar para a gente poder fazer um bypass aí desse tempo. No desafio na etapa São Paulo eu pedi que a entrada específica fosse a 1337. Já nesse desafio aqui eu não exigi a entrada, justamente para ver como as pessoas iam resolver de várias formas aí. Deu um pouquinho de confusão, mas eu explico, a confusão não era para ser uma confusão, já que era só que você conseguisse executar todos os cálculos e chegasse no final com o resultado. Se eu der um strings aqui, e como muita gente faz em binários, por Hackaflag, que é o formato, deixa eu dar um grep aqui, você até ia ter um retorno, mas esse retorno estava esperando uma variável float aí, que é o resultado do cálculo. Se você desse um objdump -d no arquivo, você ia ver aqui na função main que ele estava fazendo um cálculo, e esse cálculo, a cada vez que ele imprimia alguma coisa, aqui no final ele imprimiu o resultado final, ele estava tendo um sleep. Então vamos precisar aí dar um bypass nesse sleep. E como que a gente faz isso? Vamos então usar o GDB para fazer isso e ter acesso a algumas informações necessárias para a gente poder executar todo o cálculo e imprimir essa variável sem ter que esperar o sleep acontecer. Se eu der um disassembly aqui na main, era o que eu tinha mostrado, ele tem algumas informações, mas eu vou colocar um break aqui para a gente poder passar isso e executar e já ver os registradores. Dentro do curso de engenharia reversa vocês têm os detalhes dessa ferramenta aí também,
Então, se vocês não sabem utilizar ela, a ideia, como eu falei, seria resolver, senão esse vídeo vai ficar gigante para explicar a ferramenta. Mas dentro do curso de Engenharia Reversa tem como você aprender os comandos necessários para resolver isso aí. Então, como eu falei, não tente só resolver o desafio, tente buscar o conhecimento por trás do desafio, o que esse desafio queria passar para vocês. Então aqui ele deu um breakpoint nesse endereço, que é o início aqui da main, e ele está realizando o cálculo, fazendo aqui ó, um add, movendo, um add, e aí vai mais informações, e aqui ele faz o primeiro sleep aí e imprime. Como os primeiros sleeps eles são uns sleeps rápidos, eu vou colocar um breakpoint aqui no sleep mais abaixo lá, que eu sei que não vai demorar muito. Então passar o endereço aqui, ele vai criar esse breakpoint. Vou dar um continuar, passar a entrada que eu desejo, e ele vai aí imprimir o primeiro, o segundo. E aí ele parou ali nesse breakpoint. Se eu voltar aqui, vocês podem ver que ele está parado nesse sleep aqui. Aqui embaixo ele calcula novamente e aqui ele imprime mais alguma coisa. Então o que eu preciso fazer é colocar mais um breakpoint nesse sleep. E agora, se você der um print aqui ó, nesse registrador, você vai ver que ele está no 4859. O que eu tenho que fazer agora? Setar para que ele mude para cá, que seja o endereço de execução. Então vamos dar um set. E aí eu setei. E agora ele vai, se eu der um disasmen, ele está aqui ó, como o próximo endereço aí, ele vai continuar daqui. Feito isso, eu dou um continuar e ele já fez o breakpoint aí no 86F, que o 86F é o nosso próximo sleep. Então, tenho mais um sleep aqui. Eu vou dar um breakpoint nele. E aí eu vou novamente aqui ver o meu endereço atual é 86F, tá aqui. O próximo endereço é o 4874, então eu vou dar um set. E aí, se vocês verem agora, ó, o endereço tá aqui. O meu próximo break vai ser aqui. E aí depois disso ele vai imprimir a flag já pra gente. Então eu tenho que pausar aqui, setar o próximo endereço para ele continuar. Feito isso, vamos dar um continuar aqui. Beleza, ele parou lá onde a gente queria, aqui no sleep. Agora eu seto esse próximo endereço, dou um continuar e aí a gente consegue a flag. Como eu falei, o desafio, se você manipular essa entrada, colocar um valor zerado, ele vai dar o 2.666667, e se você fizer a entrada com outros valores, ele vai calcular também e dar o resultado com outros valores. No desafio da etapa São Paulo, a entrada solicitada era a entrada 1337, por isso que eu fiz dessa forma. Espero que vocês tenham gostado aí, e às 18 sai um novo desafio. Até o próximo desafio.